Você já parou para pensar em todas as versões de você que morreram? Não tô falando de metáfora barata de autoajuda. Tô falando de algo mais brutal, mais real. O você que ia ser músico. O você que ia morar em outro país. O você que ia ficar com aquela pessoa. O você que ia seguir aquele sonho maluco. Cada escolha que você fez matou uma versão inteira de quem você poderia ter sido. E essas versões, elas te assombram, todo dia. Vivemos em uma era de possibilidades infinitas. Pelo menos é o que dizem. Você pode ser quem quiser, fazer o que quiser e ir para onde quiser. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Quanto mais opções você tem, mais versões de você mesmo você precisa matar. E isso está te destruindo por dentro. Hoje vamos falar sobre o peso existencial da escolha, sobre os fantasmas das vidas não vividas e sobre por que você se sente preso, mesmo tendo toda a liberdade do mundo. Nossos avós não tinham esse problema. Nasciam numa cidade pequena, assumiam o negócio da família ou arrumavam um emprego na fábrica local. Casavam com alguém da região, criavam filhos, morriam onde nasceram. Parece limitado? Talvez, mas tinha uma vantagem brutal: clareza. Eles sabiam quem eram porque não tinham escolha. Você? Você tem todas as escolhas. E isso está te paralisando. Pode trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo. Pode mudar de carreira aos 30, 40, 50 anos. Pode terminar um relacionamento e começar outro. Pode se reinventar completamente nas redes sociais. Liberdade total, certo? Então por que você se sente tão preso? Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, cunhou uma frase que deveria estar em cada terapia do planeta: estamos condenados a ser livres. Condenados, não abençoados, condenados. Por quê? Porque liberdade não é presente, é fardo. Cada escolha que você faz elimina 1000 outras. Cada sim é 1000 nãos. Cada caminho escolhido é 10.000 caminhos abandonados. E você carrega o peso de todas essas vidas que nunca viveu. O psicólogo Barry Schwartz escreveu um livro chamado O Paradoxo da Escolha. A tese é simples e devastadora. Quanto mais opções você tem, menos feliz você fica. Por quê? Primeiro, paralisia. Você não consegue escolher porque sempre tem algo melhor. Sempre tem outra opção, outro caminho, outra possibilidade. Segundo, arrependimento. Mesmo quando você escolhe, fica pensando no que poderia ter sido. E se eu tivesse escolhido a outra opção? Terceiro, expectativas irreais. Com tantas opções, você acha que existe uma escolha perfeita. E quando sua escolha não é perfeita, você se culpa. Resultado? Você está sempre insatisfeito, sempre pensando que deveria ter escolhido diferente, sempre olhando para trás. Pensa nas suas escolhas mais importantes. Aquele relacionamento que você deixou ir embora porque não era a hora certa. Aquele emprego que você recusou porque tinha medo. Aquele sonho que você abandonou porque não era prático. Onde está aquela versão de você agora? Morta, enterrada, mas não em paz. Ela aparece nos seus pensamentos às 3 da manhã. Ela sussurra quando você vê alguém vivendo a vida que você poderia ter vivido. Ela grita quando você está fazendo tudo certo, mas se sente completamente vazio. Os filósofos existencialistas chamam isso de má fé. Quando você vive uma vida que não é realmente sua, porque tem medo de assumir a responsabilidade das suas escolhas. Você trabalha num emprego que odeia, mas paga as contas. Você fica num relacionamento morto, mas já investiu tanto tempo. Você não persegue seus sonhos, mas precisa ser realista. E enquanto isso, o fantasma da pessoa que você poderia ter sido te observa, julgando, lembrando, acusando. Você me matou, ele diz. E para quê? Para essa vida medíocre? Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, descreveu algo que ele chamou de desespero existencial, quando você está tão longe de quem realmente é que nem percebe mais. Você acorda, vai trabalhar, volta, assiste Netflix, dorme, repete, e em nenhum momento você para e pergunta: isso é realmente o que eu quero? Porque se você parar e perguntar, a resposta pode ser não. E aí? Aí você precisa mudar, e mudança dói. Então você continua, no piloto automático, matando um pouco de si mesmo todo dia, até que um dia você acorda com 40, 50, 60 anos e percebe: você viveu a vida de outra pessoa.
Nietzsche tinha uma pergunta brutal. Você está vivendo de uma maneira que gostaria de reviver eternamente? Eternamente. Não uma vez. Não até dar certo. Eternamente. Cada escolha é medíocre. Cada concessão. Cada vez que você traiu quem realmente é. De novo, e de novo, e de novo. Para sempre. Consegue? A maioria das pessoas não consegue, porque a maioria das pessoas não está vivendo, está sobrevivendo. Sobrevivendo às expectativas dos pais, sobrevivendo à pressão social, sobrevivendo ao medo de decepcionar os outros. E nesse processo, você se perde completamente. Martin Heidegger falava sobre o conceito de ser para a morte. A ideia de que você só vive autenticamente quando encara a própria mortalidade. Porque quando você lembra que vai morrer, as escolhas ficam claras. Aquele emprego que você odeia? Vida demais para desperdiçar. Aquele relacionamento que acabou, mas você insiste em ressuscitar? Tempo demais para perder. Aquele sonho que você guarda na gaveta? Espera demais que talvez nunca chegue. A morte não é o fim, é o filtro. Tudo que não importa cai. Tudo que é performance desaparece. Tudo que é medo se evapora. Sobra só uma pergunta. Se eu tivesse 1 ano de vida, o que eu faria? E aí vem a parte mais assustadora. Você provavelmente não está fazendo isso. E como se não bastasse carregar o peso das suas próprias escolhas, você ainda carrega o peso das escolhas dos outros. Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Todo mundo vivendo a vida que você poderia ter vivido. Todo mundo sendo a versão de sucesso que você ainda não é. Aquele amigo da escola que virou CEO. Aquela conhecida que está viajando o mundo. Aquele ex que casou e parece feliz. E você? Você está onde está. E isso parece pouco. Sempre parece pouco. Porque você não está competindo com as pessoas reais. Você está competindo com as versões editadas, filtradas, curadas dessas pessoas. Você está competindo com fantasmas. Theodor Adorno, filósofo da escola de Frankfurt, alertou sobre algo que ele chamou de indústria cultural, quando até sua identidade vira produto. Você não é quem você é quem você performa ser. Seu feed não mostra a sua vida, mostra a vida que você quer que as pessoas achem que você tem. E quanto mais você performa, mais você se afasta de quem realmente é. Até que chega um ponto onde você nem sabe mais. A máscara grudou, a performance virou realidade. Você se perdeu na sua própria mentira. Então seja você mesmo, dizem os coaches. Seja autêntico, como se fosse simples, como se você soubesse quem é, como se a autenticidade não custasse tudo. Porque custa. Ser autêntico significa decepcionar pessoas, significa recusar caminhos seguros, significa escolher o incerto, o difícil, o assustador. Significa olhar para seus pais e dizer: eu sei que vocês queriam que eu fosse médico, mas eu vou ser artista. Significa olhar para seu chefe e dizer: eu sei que o salário é bom, mas eu não aguento mais esse trabalho. Significa olhar para seu parceiro e dizer: eu te amo, mas não sou feliz. E isso a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Então elas vivem vidas emprestadas, vidas seguras, vidas aprovadas, e morrem sem nunca ter realmente vivido. Albert Camus escreveu sobre o absurdo, a tensão entre o desejo humano por significado e um universo que não oferece nenhum. Não existe resposta certa, não existe caminho garantido, não existe versão perfeita de você esperando ser descoberta. Existe só você, tropeçando, escolhendo, errando, tentando de novo. E os fantasmas? Os fantasmas das versões não vividas? Eles sempre vão estar lá, sempre vão sussurrar, e se? Sempre vão te lembrar do que poderia ter sido. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa fazer as pazes com eles. Você não precisa parar de se arrepender. Você não precisa encontrar paz. Você só precisa escolher, de verdade, completamente, sem desculpas, e então viver com isso. Sartre dizia que a existência precede a essência. Você não nasce com um propósito definido. Você cria seu propósito através das suas escolhas. Assustador? Sim. Libertador? Também. Porque significa que não importa quantas versões de você morreram. Não importa quantos caminhos você não seguiu. Hoje, agora, você pode escolher de novo. Pode largar o emprego, pode terminar o relacionamento, pode começar o projeto, pode se mudar, pode recomeçar. Não é fácil, nunca é, mas é possível.
E talvez, só talvez, a vida não seja sobre escolher o caminho certo. Talvez seja sobre escolher um caminho e torná-lo certo através da forma como você o vive. Os fantasmas nunca vão embora. As dúvidas nunca cessam. O "e se" nunca silencia. Mas você pode parar de viver assombrado. Pode olhar para os fantasmas e dizer: eu sei, eu poderia ter sido você, mas escolhi ser isso. E vou viver isso completamente. Não com arrogância, não com certeza, mas com coragem. A coragem de ser você, mesmo sem saber direito quem é isso. Mesmo com medo. Mesmo sabendo que pode estar errado. Porque no fim? No fim não importa se você escolheu certo. Importa se você escolheu, de verdade. E então viveu, de verdade. Sem metade aqui e metade pensando no que poderia ter sido. Inteiro, presente, vivo. Então hoje, agora, para um segundo, olha para a sua vida. Você está vivendo? Ou está apenas matando versões de você mesmo e chamando isso de sobrevivência? Porque se for a segunda opção, você já sabe o que fazer. Escolhe, de verdade, e vive, antes que seja tarde demais. Antes que você se torne o fantasma da própria vida.